Bom dia, terceirão! E aí, galerinha, tudo bem? Bom, nós vamos continuar o tema choque de civilizações, porém, enfatizando a doutrina Bush. Então, mais uma vez, a gente vai fazer esse comentário rápido do conceito, porque a gente sabe que o vídeo aqui fica disponível para quem quiser ver depois, na hora de fazer a atividade, certinho? Bom, lembrando da aula passada, choque de civilizações, a gente falou que houve uma teoria escrita em 93 e que essa teoria diz que a partir do final da Guerra Fria, todos os conflitos seriam por questões de identidade cultural, né? Étnico-religiosa, conflito entre grupos humanos diferentes. Agora, a gente enfatizou doutrina Bush por quê? Porque a partir do atentado do 11 de setembro, os Estados Unidos começou a ter uma política bastante severa em relação aos países, né? Então vamos lá, doutrina Bush, por quê esse tema? Por que doutrina? Então lembrando que doutrina é uma ideia. Vocês já devem ter ouvido falar, doutrina religiosa, né? Ligado à religião. É uma ideia em que se acredita, uma doutrina, né? Então, para a gente entender melhor, doutrina seria uma ideia, uma coisa em que se acredita, em que se segue, né? Uma ideia que se defende. E a doutrina Bush, assim como outras doutrinas americanas, surgiram no momento em que a política norte-americana fica evidente. Então vamos lá, atentado do 11 de setembro, automaticamente quem cometeu o atentado vai sofrer retaliação. Quem cometeu o atentado? Quem cometeu o atentado foi a Al-Qaeda, né, liderada por Osama Bin Laden, ou Osama, como eu já ouvi a pronúncia também. Então vamos entender, essa doutrina Bush, ela ganha destaque quando o governo norte-americano, em retaliação à situação que aconteceu, começa a fazer intervenções militares em países que seriam possíveis apoiadores do atentado. Então, quem foi a primeira vítima? O Afeganistão. Então, eu coloquei até no esqueminha lá na atividade para vocês, em 2001, quando acontece o atentado, o primeiro a ser, que vai receber a entrada dos Estados Unidos é o Afeganistão. Por que o Afeganistão? Porque a Al-Qaeda é de origem afegã, porque o Osama Bin Laden morava no Afeganistão, porque o Afeganistão acolhia o Osama Bin Laden por conta de várias melhorias econômicas que ele fez no país, por ter muito dinheiro, e por conta que eles defenderam, entendeu? Eles não entregaram o Osama Bin Laden para os Estados Unidos. Então, eles foram a primeira vítima, digamos assim, das ações norte-americanas. Só que nesse momento, a gente tem que entender que outros países começaram a ser monitorados pelos Estados Unidos, porque Bush, a partir do momento que teve o atentado, o Bush vai falar assim, olha, a partir de agora, quem está com os Estados Unidos, ótimo. Quem não está com os Estados Unidos, vira alvo. Esse é um grande problema e a forma arrogante como foi colocada na televisão acabou que levantando uma antipatia pelos Estados Unidos. Até pelo próprio presidente George Bush, que ficou conhecido como Senhor da Guerra. É interessante de lembrar que doutrina Bush ficou conhecida por ataques preventivos. Sabe aquela história de que primeiro eu bato, depois eu vejo se ele era o culpado? Então foi isso que acabou acontecendo. Os Estados Unidos entrou numa onda de primeiro eu vou atacar e depois eu vejo se eu tinha que atacar esse mesmo ou não. Ah, foi um erro, desculpa. Justificava-se assim. Então, para a gente entender um pouquinho melhor a doutrina Bush, eu tenho que lembrar que os Estados Unidos têm força militar. E por conta de ter força militar, ele entrou em outros países para tentar retaliação contra aqueles que fizeram o atentado do 11 de setembro. Então, a primeira vítima foi o Afeganistão. Mais tarde, em 2003, ele entrou no Iraque. Não tinha permissão do Conselho de Segurança da ONU
porque qualquer país para entrar militarmente em outro precisa ter essa autorização, mas mesmo sem essa autorização, ele entrou no Iraque. Com que justificativa? Dizendo que o Saddam Hussein, ele era parceiro do Osama Bin Laden, que ele teria ajudado no atentado do 11 de setembro, porém, Osama Bin Laden era islâmico xiita e Saddam Hussein era sunita. Então, obviamente, eles não tinham o mesmo pensamento político, religioso. Disse também que nos Estados Unidos, os Estados Unidos, aliás, disse que no Iraque haveria como se fossem galpões com armas de destruição em massa ou armas químicas, armas nucleares, etc. Só que até hoje essas armas não foram encontradas. Então, eles entraram com essa justificativa. Porém, tudo leva a crer que os Estados Unidos era uma desculpa muito boa para os Estados Unidos entrar no Oriente Médio. Entrar no Oriente Médio porque é uma área que eles não têm tanto domínio. Então, eles entraram no Oriente Médio, entraram no Afeganistão, entraram no Iraque, dominaram a situação, dominaram o país, derrubaram os governos locais, colocaram no governo um grupo de coalizão de grupos do próprio local, mas que eram parceiros deles, e a partir daí começaram a ganhar. Por quê? Porque se derrubaram o Iraque, depois colocaram indústrias lá construindo o Iraque, né? Empresas norte-americanas reconstruindo. Controlaram o petróleo, o mercado de petróleo. Lembrem que eu já comentei com vocês uma vez que Saddam Hussein, ele era sanguinário, ele não era uma pessoa boazinha não, ai tadinho, foi atacado pelos Estados Unidos, não. Porém, nada justifica essa intervenção militar nos Estados Unidos no Iraque. E o Saddam Hussein, ele era difícil de lidar. Então, quando os Estados Unidos queriam comprar petróleo, por exemplo, ele perguntava, vocês estão precisando de petróleo? Mas para você eu não vendo. Então, essa postura do Iraque em relação aos Estados Unidos acabou virando alvo, né? Da doutrina Bush, da ideia do Bush de que vamos nos proteger. Nós temos que proteger o cidadão norte-americano, que a gente chama de política unilateral. Os Estados Unidos sempre teve essa política unilateral, o meu lado, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Nunca pensando nos demais, sempre pensando nos países, no seu próprio país e nos outros países como países que servem a ele. E quem não serve vira um país vilão, vira um país hostil, vira um país alvo. E essa política norte-americana ficou evidente no governo Bush, porque logo que ele entrou veio o atentado, e logo que veio o atentado o povo começou a cobrar dele alguma atitude. O que ele fez? Atacou possíveis países culpados do atentado. Então, o primeiro foi o Afeganistão, derrubou o Talibã, dominou o Afeganistão, não achou Osama Bin Laden, depois entrou em 2003 no Iraque, justificando lá que a parceria do Osama com o Saddam também não teve sucesso essa ideia, porque ninguém acreditou muito nessa ideia. Depois justificou que era por conta de armas que havia no Iraque em grande quantidade, que isso era um problema para o mundo. Também até hoje não acharam essas armas. E depois veio então a ideia de que os Estados Unidos tinham sim o interesse no petróleo na região, o domínio do petróleo na região. E isso aí esclareceu um pouquinho melhor essa doutrina Bush, essa postura do Bush de querer entrar no Iraque e dominar a região. As tropas norte-americanas ficaram lá até 2012, se eu não me engano. Depois do Bush veio o Obama, e o Obama vai ter outra postura, né? Assim como o Bush era o senhor da guerra, o Obama tinha a política de fazer amigos. Então, ele começou a retirar as tropas, porém não tirou todas de uma vez, ele foi tirando aos poucos. Lembrando que a guerra no Iraque custou muito caro para os Estados Unidos, custou muito caro. O governo teve que pedir no Congresso uma possibilidade de ganho, de dinheiro para poder bancar essa guerra lá, porque é muito tempo de conflito para bancar, né? Então os Estados Unidos pediam uma ajuda, vamos dizer assim, não é uma ajuda, né? Liberar um orçamento para a guerra no Iraque, tá? Então essa doutrina Bush, ela ficou conhecida pelos seus
sua postura hostil de atacar país e depois ver se eles tinham realmente a ver com a situação que eles haviam sido sofrido, que era o atentado do 11 de setembro. E a doutrina Bush vai fazer com que o mundo todo fique meio tenso, assim. Nossa, será que nós temos que apoiar os Estados Unidos, temos que puxar o saco deles, porque se a gente não puxar o saco, vamos virar alvo, né? Então dava essa impressão que o Bush foi na TV e falou, né, ou está com os Estados Unidos ou está contra ele. Então essa doutrina, ela vai gerar uma postura dos Estados Unidos de um país de intervenção militar, né? Tudo ele queria resolver com guerra, com conflito, tá bom? Doutrina Bush. Por que doutrina Bush? Porque foi durante o governo Bush, certo? E também porque ele tinha essa postura de ataques preventivos. Eu coloquei lá no caderno não, né? Na atividade, uma foto do meu caderno, que eu coloquei aí algumas particularidades dessa doutrina. E lá na atividade tem um texto de apoio que vocês podem estar lendo também, que fala da doutrina Bush, né? Mas só lembrando que tudo que os Estados Unidos usou para justificar a entrada militar, tanto no Afeganistão quanto no Iraque, foi desmentido depois, né? Foi uma situação de mentira, porque não foi comprovado. Nada do que eles falaram e usaram como justificativa foi comprovado. O que foi comprovado foi o real interesse dos Estados Unidos mesmo no Oriente Médio em relação ao petróleo, ao domínio na produção de petróleo, tá bom? Controlar a produção de petróleo era um querer de muito tempo dos Estados Unidos, não era uma coisa recente, era de muito tempo. E digamos que o atentado do 11 de setembro gerou um motivo para entrar militarmente no Oriente Médio e dominar essa produção. Então era interessante. Bom, acho que é isso o principal. Lembrando que os Estados Unidos entrou no Afeganistão em 2001, no Iraque em 2003 e ficou nesses países por um longo período, certo? Doutrina Bush é uma forma que eles encontraram de justificar suas ações militares, né? Ataques preventivos. A doutrina Bush ficou com essa ideia de ataques preventivos, certo? Qualquer coisa, deixa as dúvidas aí, me procura, tá bom, gente? Mas faça as atividades com atenção, é um assunto que costuma cair nos vestibulares, tá bom? Não esquece de fazer a inscrição do Enem, que é até sexta-feira, tá bom, gente? Até mais.